E aí pessoal, tudo bem com vocês? A janela de transferências fecha amanhã. E nesse vídeo você vai descobrir quem o seu time contratou, quem o Santos contratou, quem o Corinthians contratou, quem o São Paulo contratou e por que o Palmeiras não contratou. Quer saber de todos os reforços e o que eles vão agregar para o time? Então vem comigo. Pessoal, eu quero começar falando primeiramente do time que mais contratou nessa janela entre os paulistas, que foi o Santos, com total necessidade, né? O Santos trouxe o Jean Lucas, volante, o Dodô, lateral esquerdo, o Júnior Furque, se eu não me engano, atacante argentino, e também o João Basso, agora um zagueiro, que fez uma ótima temporada em Portugal, se eu não me engano. Contratações que eu acho que vão fazer bem para o time, até porque o Santos precisa de contratações para tentar se salvar de um possível rebaixamento, né? Melhorar na tabela, principalmente. E a melhor contratação dentre essas, com certeza, é o Jean Lucas. O Jean Lucas é um jogador diferente, ele já fez a estreia dele pelo Santos, aliás, contra o Botafogo, se eu não me engano. E ele é diferente, você vê que ele sabe jogar bola, é um volante com muita qualidade de saída de jogo, é muito combativo, é muito habilidoso. O Dodô também é um lateral que eu acho que vai acabar agregando ali. Eu não sei se ele vem para ser titular, mas ele já tem jogado bastante aí pelo Santos e vamos ver o que ele vai apresentar no decorrer aí do tempo. Ele tem que entrar no ritmo, né, do Santos e vamos ver se ele consegue melhorar essa lateral esquerda. Sobre o atacante, não entendi o que a diretoria do Santos quis fazer, não sei se foi uma oportunidade de mercado, porque já tem o Marcos Leonardo, tem também o David Washington, se eu não me engano, é o nome do menino, mas não sei se o Paulo Turra pediu para jogar com dois atacantes, não deu para entender, mas prefiro acreditar que a diretoria sabe o que está fazendo. E sobre o João Basso, é um baita de um zagueiro. Eu gostaria muito que o São Paulo tivesse contratado ele. Ele me parece ser um bom zagueiro. Ele fez uma boa temporada agora lá em Portugal. E vem para ser titular, eu acho, sinceramente. A zaga do Santos tem sido uma peneira nessas últimas rodadas. E ele vem para agregar bastante. Um zagueiro, na minha opinião, era o que o Santos precisava. E o Santos ainda corre atrás, corre contra o tempo também, para tentar anunciar mais alguns reforços e reforçar ainda mais esse time que com certeza precisa de reforços, né? Falando sobre os Corinthians agora, né? O Corinthians trouxe só dois reforços, mas que foram muito pontuais e muito importantes, que é o Lucas Veríssimo, zagueiro que veio do Benfica, e o Matias Rojas, que veio de graça do Racing. Assinou um pré-contrato com o Corinthians, já estava acertado. E o Matias Rojas já fez a estreia dele, muito diferente. O Matias Rojas joga muita bola. Eu vi muito corintiano com meio medo assim, né? Tipo, será que ele joga realmente tudo isso, tal. Mas já mostrou que realmente sabe jogar bola, sabe o que está fazendo. Quando eles precisavam de um jogador com uma característica diferente. Vou explicar, como assim? Por exemplo, o Renato Augusto é um meia de criação. Joga muita bola, também faz gol bastante, mas ele mais cria pro time. O Matias Rojas, ele não é tanto de criação. Óbvio que ele vai participar ali das jogadas, mas ele é mais para finalizar as jogadas. O Matias Rojas tem uma média, se não me engano, de 4 a 3 chutes por jogo de fora da área, ou às vezes até de dentro da área. Isso é muito bom. Isso dá uma característica a mais para esse meio campo do Corinthians e, obviamente, é uma peça a mais para agregar nesse clube. Fora que ele é muito habilidoso, é um argentino, muito brigador, né? E sobre o Lucas Veríssimo, o Benfica tinha uma dívida, se não me engano, da compra do Pedrinho com o Corinthians, que ajudou o Lucas Veríssimo a vir. E o Lucas Veríssimo escolheu o Corinthians. Isso, na minha opinião, é muito importante para uma transferência. Quando o jogador escolhe o clube, quer dizer que ele realmente vai se esforçar e vai se doar por aquele clube. E no Corinthians, mais do que na maioria dos clubes, a torcida ama isso, né? A entrega, a perseverança do jogador. E o Lucas Veríssimo tem toda a qualidade que precisa para ajeitar um pouco mais esse sistema defensivo do Corinthians. O Lucas Veríssimo, assim como algumas contratações que eu vou ainda falar nesse vídeo, tem problema com lesão bastante. Ele perdeu uma grande parte da temporada com o Benfica e até em alguns momentos que ele estava muito bem, numa crescente, por lesão. E ele tem um histórico ruim, isso com lesão, até no Santos, quando ele jogava aqui. Tomara que ele consiga, que o nível físico dele esteja bom, né? Porque se tiver, ele é um jogador que tem tudo para agregar e resolver basicamente os problemas ali da defesa. Eu não sei como o Luxemburgo vai escalar ele. Eu acho que o Gil vai rodar, né? E na minha opinião ele tinha que rodar mesmo, porque o Murilo ali de titular e o Lucas Veríssimo dá uma boa sustentada na zaga. Acho que é bem legal o Luxemburgo já ir testando assim. Agora falando do São Paulo, o São Paulo só trouxe, quer dizer, oficialmente só trouxe um reforço, que é o James Rodrigues com essa janela, mas o São Paulo tem negociado já há um tempo com o Lucas Moura,
e provavelmente ele vai assinar o contrato hoje, tá? Isso alguns portais noticiaram isso, o André Hernan. E eu acho que o Lucas realmente fecha com o São Paulo, não vejo ele indo para outro clube hoje. Falando primeiro dele, o Lucas Moura tem tudo para agregar bastante esse elenco do São Paulo. O São Paulo não tem muito esse driblador, esse ponta driblador, né? Eu não sei, a gente tem que, obviamente, analisar como ele tá fisicamente. Não acho que ele tenha perdido muito ainda do que ele... Porque ele tem 30 anos, né? Ele ainda tem lenha pra queimar, mas eu não acho que ele tenha perdido muito ainda da vitalidade física dele, sabe? Ele, no último jogo, aliás, pelo Tottenham, ele fez um gol driblando, assim, 3 caras correndo, basicamente, né? E isso é muito importante no Brasil, que o condicionamento físico dele esteja bom, esteja em dia, porque qualidade a gente sabe que ele tem, técnica a gente sabe que ele tem, e que ele sabe jogar bola, entendeu? Ele vai agregar bastante a esse elenco do São Paulo, e de todos os reforços que eu tô falando, os do Corinthians e os do São Paulo, mais especificamente, podem jogar as competições, né? A Copa do Brasil é aberta, se não me engano, até dia 8 de agosto, a inscrição para novos reforços, para jogar o jogo da volta. E da Sul-Americana, os times, tanto São Paulo quanto o Corinthians, se passarem, vão poder escrever todos para as quartas de final. Isso é muito bom, porque já dá para você testar os jogadores, né? No caso do Santos é só para o brasileiro, que também já pode ser inscrito. Então é muito bom. Vai fazer diferença, muita diferença no confronto, né? Eu acho. Principalmente os do São Paulo, porque o São Paulo não tinha esse jogador, que é o James Rodrigues, que é o que eu vou falar um pouco agora. O James Rodrigues, assim como o Lucas Veríssimo, tem muito problema com lesão. Em todos os clubes que ele passou, ele teve alguns problemas com lesão, mas principalmente no Olympiacos agora. Ele saiu do Olympiacos por conta disso, por não conseguir jogar muitos jogos, mas quando ele entrava ele ia muito bem. O James Rodrigues para mim é muito parecido com a situação do Renato Augusto. Como assim? O Renato Augusto, a gente sabe que é um jogador diferente, e quando ele entra faz a diferença, mas ele não consegue sempre se manter num nível físico e sempre se manter jogando. Mas se o James conseguir manter o nível físico dele em bom estado, seria ótimo jogar a maioria dos jogos, porque é isso que o São Paulo precisa, não trouxe o cara para jogar 2 jogos no mês, entendeu? O James Rodrigues já está no CT, está treinando já junto com o time, já está inscrito, eu não sei, mas ele será inscrito para jogar o jogo da volta da Copa do Brasil, e acho que fará uma grande diferença, porque o Luciano está suspenso, e o Lucas Moura, mesma situação. O Lucas Moura, por estar sem clube, ele também pode assinar o contrato sendo amanhã, mesmo se a janela fechar, mas tem que ser inscrito rapidamente na Copa do Brasil para ele poder jogar o jogo da volta. E falar sobre um pouco o Palmeiras, o porquê o Palmeiras não contratou, qual a visão da presidente Leila sobre isso. Recentemente a Leila foi num podcast, não vou me lembrar qual agora, sinceramente, sobre futebol, e ela disse que os clubes hoje gostam de fazer dívida. Às vezes para sanar um pedido da torcida e às vezes para calar a imprensa. E na verdade, assim, os palmeirenses podem ficar bravos, mas ela tem razão. É muito difícil. Porque, por exemplo, agora eles erraram todos os reforços que eles trouxeram os últimos. A Tuesta não vem jogando bem. Bruno Tabata, o volante que me fugiu o nome agora. Jailson. Todos eles não encaixaram agora ainda no time, não conseguiram o espaço que eles vieram para brigar. Todos os jogadores que estão jogando bem, que jogam no Palmeiras hoje, já estavam. Tirando o Arthur, que todo mundo sabia que ia ser uma contratação muito assertiva, né? Então, a motivação básica para a Leila não contratar e a diretoria do Palmeiras não querer gastar além do que é necessário é porque na cabeça deles eles já têm um elenco competitivo, o que não é mentira, e já tem um elenco que pode suportar sem a criação de dívidas. Porém, isso tem 2 lados. O primeiro lado o Palmeiras já está eliminado da Copa do Brasil e eu acho muito difícil que alcance o Botafogo. Não pelo futebol do Palmeiras, mas pelo futebol do Botafogo. O Botafogo está muito acima dos outros. E eu acho difícil que isso aconteça. Então o Palmeiras só tem a Libertadores. Ou seja, o Abel, eu já vi essa notícia e noticiada até pelo André Hernan, que o Abel fechou o grupo para focar na Libertadores. Eu acho que... Eu acho que o Palmeiras precisava de reforços, o Palmeiras precisava se reforçar, isso é óbvio. Mas o grupo fechado assim, o Abel tem nas mãos o grupo. Óbvio que o Abel vai ter que se reinventar, o Abel vai ter que correr atrás de dar um jeito no que o time precisar, com os meninos da base ou com alguns jogadores que não têm tanta capacidade, mas ele tem o elenco nas mãos. Eu acho que isso faz muita diferença para campeonatos mata-mata como a Libertadores. E pelo menos a cabeça da diretoria do Palmeiras é um pouco mais consciente, né? Não é igual a, por exemplo, a diretoria do Flamengo, que gasta
milhões, né, com contratações todas as janelas, para ter um elenco que às vezes não vai utilizar tudo e tem muitos problemas internos, como por exemplo está tendo com o Pedro agora, entendeu? E, então, óbvio que eu não acho que a diretoria do Palmeiras está 100% certa, mas eu acho que a gente tem que olhar pelo lado de que eles querem fazer o melhor pelo clube, mesmo que, na minha opinião, o melhor não seja ficar sem contratar, mas que eles querem a economia e sanar realmente as dívidas do clube, né? O Palmeiras é um time que está dando muito lucro e está conseguindo pagar todas as dívidas e ficar com a ficha limpa, né? Mas valeu você que acompanhou até aqui, obrigado, viu? Essas foram mais ou menos as notícias. A janela de transferências fecha amanhã, então é muito importante que os times corram atrás hoje para que consiga trazer as contratações necessárias para o resto da temporada. Valeu por você que acompanhou até aqui, deixa o like, compartilha se você gostou. É nóis, obrigado!